Boa noite a todos e a todas, colegas aqui que estão nos assistindo aqui pelo canal do Facebook. É uma satisfação aqui, na data de hoje, realizarmos essa nossa última live em comemoração ao mês do advogado, e temos a satisfação maior ainda de receber o doutor Gustavo Rocha, e até, se me permitires, aí, Gustavo, vamos deixar as formalidades de lado aí, né? E o Gustavo, na verdade, passar um pouquinho do currículo dele, ele é consultor em gestão, tecnologia e marketing estratégicos, é advogado, né, pós-graduado, coordenador do grupo de estudos de gestão de escritórios de advocacia da OAB. E essa é uma pequena parte do currículo. Eu não é questão de puxação de saco aí, mas o Gustavo é hoje um dos maiores consultores, um dos melhores consultores em gestão de escritórios de advocacia no Brasil. E eu falo isso, Gustavo, não é porque tu estás aqui, eu estou fazendo essa live contigo, é porque realmente tu tens o reconhecimento aí de toda a categoria em nível nacional. Então, é um prazer muito grande para nós aqui da subseção de Farroupilha te receber novamente, né, dessa modalidade, mesmo que seja virtual, e para tratar de um tema tão importante aí dentro da seara jurídica, e eu diria que cada vez mais importante diante das mudanças que a advocacia tem enfrentado, da necessidade que nós advogados temos de nos adaptarmos a novas realidades, e agora essa última pela qual nós estamos passando é uma representatividade dessa necessidade. E dentro desse escopo da gestão da advocacia, um dos pontos aí em que tu és uma referência é o marketing jurídico, né? E por isso que é um prazer muito grande aí te receber, e tenho a certeza aí de que tu tem muito aí a passar para os nossos colegas, e certamente aí vai ser uma live aí muito especial. Então, passo a palavra aí para ti para fazer as tuas considerações e iniciar aí a discussão. Microfone, Gustavo, acho que tem que abrir o microfone. Agora me escuta? Isso, agora estou te escutando. Tá. Ele dá um delayzinho. Isso. Bom, gente, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, realmente. Eu me sinto muito em casa, estando com vocês mais uma vez. É sempre um prazer atender os pedidos que a OAB me faz, até porque é um prazer estar entre colegas e entre amigos. Esse é um dos pontos principais. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês é que, assim, apesar de toda a questão, como o Maurício deixou claro, de não puxar o saco, mas apesar de toda a questão curricular, é importante sempre que a gente encare isso como um bate-papo. Então, fiquem muito à vontade de fazer questionamentos, fiquem muito à vontade de colocar a opinião de vocês, fiquem muito à vontade de entrar em contato tanto agora quanto vocês estão assistindo essa live depois, né? Ela fica gravada, quer dizer, ficam assistindo esse material depois. Fiquem à vontade de trocar experiências, trocar ideias. O debate realmente é que nos engrandece. Isso é que nos faz crescer e nos faz chegar realmente mais longe. Então, um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês hoje, nesse nosso debate, é o que é marketing jurídico. Vamos começar pelo básico, né? Vamos começar por aquilo que realmente impacta na advocacia. Marketing jurídico, se essa expressão pudesse ser uma definição única, vamos assim dizer, eu diria que marketing jurídico é todas as técnicas que nós podemos aplicar de marketing à seara jurídica dentro, e aí que é o mais importante, dentro do Código de Ética. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. O que eu vou falar para vocês hoje, do que pode, o que é vedado, o que não é, e das principais referências que eu vou trazer para vocês sobre o conceito de produto e outras questões que eu pretendo abordar, todas elas são lastreadas, além da minha experiência, no Código de Ética. Ou seja, eu leio, releio, procuro estar sempre desenvolvendo conhecimento, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em outros estados da federação, sobre o que é julgado nos TEDs,
Eu tenho uma participação aí bem ativa com vários conselheiros e vários colegas da OAB Nacional, e quando eu falo não é só Conselho Federal, como alguns gostam de ter contatos, eu tenho contatos com várias seccionais, tenho amigos em vários estados, então consigo realmente trazer para vocês um pouco da dinâmica nacional, sem esquecer a nossa, gaúcha, né, que importa para o nosso dia a dia, efetivamente. Diante desta premissa, eu quero começar com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Né? Vamos falar um pouquinho, eu acredito, sobre o marketing eletrônico, que a gente chama, que é o marketing voltado para as redes sociais. Aí nós entramos numa questão muito importante, porque o pessoal tem muita dúvida. Gustavo, eu posso fazer uma live? Eu posso ter um canal no YouTube? Eu posso ter... O que eu posso e como tenho, como me administrar, digamos assim, nas redes sociais? Para isso, eu preciso fazer alguma contextualização anterior. Entre elas, eu gostaria de dizer para vocês que cada rede social tem o seu formato de atuação, cada rede social tem o seu formato, inclusive, de publicação, e cada rede social tem também o seu porquê de ser publicado. Só que para ter nexo causal para a rede social, que é onde eu quero chegar aqui na minha fala, é importante que vocês tenham em mente a primeira premissa do marketing, talvez a mais elementar de todas. Para quem que eu quero trabalhar? Pessoa física ou pessoa jurídica? Se tu não fizeres essa distinção, toda a tua estratégia de marketing cai por água abaixo. Para te fazer uma estratégia de marketing séria, dedicada e possivelmente aplicada com resultado, tanto em rede social quanto no marketing que a gente chama tradicional, que é o marketing boca a boca, ela só vai ser eficiente se tu souberes quem é teu público-alvo. E aí eu trago uma das minhas falas que eu gosto muito, e quem já me assiste há mais tempo me conhece, que eu gosto muito de falar da valorização da advocacia. Um dos temas que eu vejo muito relevante e que o advogado às vezes esquece é que a profissão dele não é de fim, a profissão dele é de meio. Por mais que ele possa cobrar, às vezes, em cima do resultado, a profissão dele é de meio. Vamos deixar isso muito claro. Outro ponto que eu julgo extremamente relevante e que os advogados às vezes passam batido, esquecem, portanto, é a questão de que a advocacia ela é focada e deve ser sempre focada na melhor experience, que é aquilo que a gente chama hoje, a melhor experiência do teu cliente. Tanto é que a gente fala da jornada do cliente, não é a jornada do advogado, não é tu chegar e reclamar que tu tem que ficar no foro, ou que tu tem que entrar no processo eletrônico, ou tuas reclamações acerca de tecnologia. Na verdade, a melhor jornada do cliente é aquela que tu pode propiciar juntando expectativa, resultado e trajetória do teu cliente até este resultado. Então, tu, advogado, que está aí pensando, eu trabalho, Gustavo, para pessoa física. O que tu está proporcionando de atendimento para o teu cliente hoje? O que tu está proporcionando de rede social, WhatsApp, chat do Facebook, Instagram no direct e assim por diante, até nos stories? O que tu está proporcionando para que o teu cliente tenha uma experiência única do teu escritório ou com o teu escritório? Gustavo, eu não trabalho com pessoa física, eu trabalho com pessoa jurídica. Então, quando tu trabalha com pessoa jurídica, que tu tem um perfil mais institucionalizado nas redes sociais, eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas tu tem um perfil mais direcionado a questões institucionais, o que tu está fazendo para que o material que tu está postando lá dentro, aquilo que tu está escrevendo a respeito, fazendo vídeo, publicando material, o que tu está fazendo para que seja diferente e crie um diferencial no teu cliente? Porque duas coisas, meus caros, são muito importantes, e eu espero que vocês saiam com isso assim martelado na cabeça de vocês. A primeira delas é que o impacto que tu causa no cliente nem sempre vai ser no momento que tu falou. Não é nenhuma nem duas vezes em que eu faço lives como essa, eu faço vídeos, artigos e muito material. Eu tenho mais de 2.500 artigos publicados no meu site. Quer dizer, eu tenho muito material publicado e não é nem por isso que o que eu fiz de mais novo é o que chama a atenção. Às vezes as pessoas me procuram por material que eu produzi há 4, 5 anos atrás. Eu digo assim, eu tenho até vergonha, já está até desatualizado. Mas as pessoas viram este material, me procuram porque acham ele relevante. E é isso que eu quero te convidar, advogado, a me ouvir com muito carinho a partir de agora. O marketing jurídico que alguns vendem por aí, que colocam, não, nós vamos fazer captação de leads, tu vai ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. O marketing de conteúdo é extremamente e totalmente alicerçado
dentro do código de ética. Tu fazendo marketing de conteúdo, tu vai criar diferenciais competitivos para a tua advocacia, e não de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo. Tu vai criar um material que não vai ser vergonhoso daqui a 2 ou 3 anos. Tu vai criar um material que pode chamar um cliente daqui a 2 ou 3 anos. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Entretanto, existem assuntos e existem tópicos e existem principalmente formatos de abordagem que a pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Vou dar um exemplo para vocês. Ainda hoje, dia de hoje, 27 de agosto, dia do psicólogo, dia do corretor de imóveis, que às vezes é importante te referenciar, eu tenho amigos psicólogos, amigos corretores, dei parabéns, inclusive, para eles, alguns pessoalmente, outros publicamente, no dia de hoje. Quero lembrar vocês, eu tive uma reunião com uma startup, e junto com ela eu trouxe um advogado para falar junto comigo sobre uma questão de contratos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe como é que o advogado que fez a reunião comigo entrou na reunião, era 12:00 e pouco quando a gente fez a reunião, ele entrou na reunião, ele entrou pedindo desculpas. E não é porque ele estava atrasado, é porque ele estava de terno e gravata. Ele tinha acabado de sair de uma reunião formal e ele teve que entrar na reunião online imediatamente. Não deu tempo de fazer a troca de vestimenta. E tu não entra numa reunião com uma startup de terno e gravata. Porque tu vai estar deslocado. Tu vai estar fora do ambiente. O cara que era o que vai nos contratar estava de camiseta regata. Eu estava um pouquinho mais arrumado. Pouca coisa. Quando ele entrou de terno e gravata, parecia um OANI, né? Para quem não sabe o que é o OANI, é um objeto andador não identificado, né? Para não dizer um OVNI, porque um OVNI está errado, né? Não voa, né? Então, um objeto andador não identificado na sala. E aí nós entramos na situação principal. Gente, tu tem que te comunicar de forma inteligível com o teu público-alvo. E hoje, não é de hoje, há muitos anos já, a questão do terno e gravata deixou de ser um elemento principal, uma referência. Não é um problema? Não, não é. Né? Com isso eu não quero de forma alguma deslocar o Maurício aqui, bem pelo contrário, até porque ele é presidente de sucessão, nós estamos num evento formal, né, da OAB, aquela função toda. E Maurício, até eu vou trocar aqui que eu acho que o meu sem fio não está legal. Fala alguma coisa, Maurício, por gentileza? Estou te escutando bem. Tá me escutando? Tá. Era o telefone que eu não, era o sem fio. Eu estava com o fone que eu não te ouvia. Eu estava ouvindo, ouvindo, mas não estava te ouvindo. Tá. Eu vi que tu falou, mas eu não consegui ver. Mas a questão é, gente, isso é outra coisa que vocês têm que estar preparados agora nessa época de marketing. Eu tenho do meu lado aqui, não vou mostrar agora para não ficar chato, mas eu tenho aqui do meu lado inúmeros acessórios, desde carregadores, celulares, tablet, água, telefone com fio, telefone sem fio, tudo isso por quê? Porque eu tenho na minha gaveta aqui inúmeros carregadores, porque nós não podemos mais não estar preparados para as emergências que vão acontecer. Se essa reunião demorasse um pouco mais e o meu telefone descarregasse, o meu sem fio aqui, o meu fonezinho de ouvido descarregasse, como é que eu me veria na frente de vocês, tendo que parar uma apresentação para procurar alguma coisa? Aí vocês dizem, tá, Gustavo, o que isso tem a ver com marketing? Isso é marketing puro. Porque quando eu consigo demonstrar para o meu cliente final que eu estou totalmente preparado para ele, quando eu consigo demonstrar para o meu cliente final que eu sou a pessoa adequada na tecnologia, ou que eu sou a pessoa adequada para falar com ele sobre o tema que ele quer ouvir, ele vai me contratar. Porque ele vai ver em mim uma referência. Ele vai ver em mim o que a gente chama autoridade no assunto. E é por isso que eu pugno para vocês, eu chamo a atenção de vocês, de que tu vai falar para a pessoa física é uma coisa, tu vai falar para a pessoa jurídica é outra. E para quem trabalha com pessoa jurídica, se antenem, o mundo está mudando. As pessoas jurídicas, elas estão fazendo eventos, né? Inclusive tem um evento acontecendo agora, nesse exato momento que nós estamos nessa mesma live, tem um evento paralelo acontecendo aqui na internet com alguns amigos meus de pessoa jurídica, de departamento jurídico, que eu sei que eles fizeram um evento fazendo qual é a temática. O que as empresas estão contratando nos escritórios, ou seja, o que é importante nos escritórios de advocacia para quem atua em departamento jurídico e vice-versa. Em bom português, nós temos que aprender a falar a linguagem do nosso cliente, não a nossa linguagem. A nossa linguagem, o nosso juridiquês, a gente deixa para o juiz, que, aliás, nem ele mais quer o juridiquês. Nem ele mais quer
essa situação lá dentro na ponta. Tanto é que nós temos aí o Visual Law e tantas outras ferramentas para sair do juridiquês. Então, assim, começando a nossa ideia de marketing, vamos focar na seguinte premissa. Nós temos que nos comunicar com o nosso público-alvo. Se vocês tiverem essa premissa na frente de vocês, vocês já estão se diferenciando de inúmeros profissionais que ainda continuam acreditando que a diferença é o terno e gravata ou a mesa de mármore. Isto não é mais diferença. A diferença, efetivamente, de um advogado está na linguagem, está na forma que ele se comunica, e se ele sabe ou não utilizar, adequadamente as redes sociais. Por que adequadamente? Porque o público do Instagram é diferente do LinkedIn, que pode ser diferente do YouTube. Daqui a pouco tu cria um canal extremamente útil para um determinado segmento, que não é útil para outros segmentos. E tu tem que botar na tua cabeça, isso é muito importante, a ideia de produto, embora tu não possa falar abertamente de produto, tá? O Código de Ética veda isso. Entretanto, ele não veda que tu fale de temas diversos. Então, quando eu falo para vocês de que vocês têm que ter um produto, e vamos lá, o que é um produto? Um produto é tudo aquilo que tu faz de uma forma específica, pensado num público-alvo específico. Ou seja, eu vou produzir um assunto que tem um público-alvo que pode se interessar por esse assunto. Que são os 3 elementos, né, que formam a possível venda de um serviço, que é o need, o like e o trust. Eu tenho que apresentar algo que seja interessante, né, que é o like. Eu tenho que ser algo que a pessoa acha que ela precisa, que é o need, e a pessoa tem que gerar em mim confiança. Para que esses 3 elementos estejam intimamente conectados, adaptados e bem estruturados, eu tenho que fazer em que formato? Eu tenho que produzir um conteúdo em que ela veja em mim a necessidade, o que não quer dizer, isso eu quero deixar muito claro para vocês, não quer dizer que eu tenha que botar o pavor. Como assim, Gustavo? Eu vejo muito advogado falando, se tu não tiver um escritório, tu vai te quebrar. Se tu não fizer tal coisa, tu vai ter problema lá na frente, porque as multas são gigantes. Essa não é a melhor forma de tu cativar um cliente. Um cliente não vai te procurar porque tu alertou ele ou tu apavorou ele, que a multa, se não pagar o INSS é tanto. Ele pode querer correr esse risco. A questão é, tu tem que informar o direito. Esse é o munus público da advocacia. A questão é na pessoa física. Não muda o foco. Tu tem que informar a pessoa física também. Mas tu tem que aprender, isso é outra coisa extremamente relevante, tu tem que aprender que se tu não informar de uma forma adequada, se tu não fizer um trabalho de base, na verdade tu não vai conseguir também que o cliente te ache. Porque antigamente, quando eu falo antigamente, lá nos primórdios da internet no Brasil, 98, 2000, quando veio, o Google é de 99, quando nós tivemos o Google desbancando os outros buscadores ali, 2001, 2002, nós tínhamos, na verdade, pouca gente que sabia fazer e pouco conteúdo. Hoje nós temos muito conteúdo e ainda pouca gente que sabe fazer, por que pareça. Mas nós temos muito conteúdo. Então hoje, quando tu produz um conteúdo de muita relevância, um conteúdo que é bem interessante, às vezes ele não chega no público-alvo, não é porque ele não é interessante, é porque tu não está fazendo da forma correta. Este é o grande problema. Então não é que tu não esteja produzindo conteúdo bom, é porque tu não está fazendo da forma adequada. Fazer um conteúdo da forma adequada depende da rede social que tu está te posicionando. E depende também do interesse de quem vai te ouvir. Certamente quem está nos ouvindo hoje, ou quem vai procurar uma live que fale sobre marketing jurídico, está passando pelas dificuldades naturais de quem quer aumentar a captação de clientes. Então ele está procurando este assunto porque interessa para ele. Se ele está procurando esse assunto porque interessa, qual é a forma que eu tenho que pensar? Bom, eu, Gustavo, tenho que ser o máximo aprazível, dar para ele o maior número de dicas e possibilidades dele fazer esse trabalho, para que ele possa sair desta nossa live com informações úteis, inteligentes, que ele possa tentar botar em prática sozinho e que ele não precisasse de ti. Não é essa a minha premissa. A premissa tem que ser, eu vou te entregar, não é entregar o ouro, eu vou te entregar aquilo que é o conhecimento. Se tu consegue fazer sozinho, parabéns, ótimo, melhor para ti. Agora, a grande maioria dos profissionais pega esse conhecimento e faz o quê? Esse é o problema. Ele pega o conhecimento e diz, eu já vi 20 lives, eu já vi 50 pessoas falando sobre esse tema e eu não consigo entender como é que eu faço o passo a passo para isso acontecer. E esse é o grande detalhe, não é fácil fazer o passo a passo.
Porque o passo a passo depende, na maioria das vezes, de uma espécie de mentoria. Por quê? Porque depende da tua área de atuação, depende do teu público-alvo, depende da trajetória do teu escritório. Teu escritório tem pouco tempo de vida, é um tipo de análise. Teu escritório tem muito tempo de vida, é outro tipo de análise. Tu atua na área XYZ, é diferente da área ABC. Tudo isso tem que ser levado em conta para que tu possa fazer um trabalho correto de marketing. Entretanto, para que quem está nos ouvindo não saia desta live vazio, eu vou dar vários exemplos, variados, de áreas diferentes, públicos-alvos diferentes, para que vocês possam ter alguns insights e levem daqui para diante, né, este conhecimento para buscar cada vez mais. Vamos lá. Até, Maurício, também, se alguém comentar alguma área ou alguma questão, fica à vontade, me interrompe. Eu vou falando sobre aqueles exemplos, se as pessoas quiserem, né, comentar ao vivo, eu vou falando ao vivo, tá? Gustavo, desculpe de interromper aí, mas uma questão que eu acho que é importante, por exemplo, tem muitos... dos grandes dilemas do advogado é como captar mais clientes, como aumentar sua carteira de clientes, e isso talvez seja um dos maiores dilemas de quem está começando na advocacia, principalmente, né? Então, eu acho que tu estás pontuando dicas importantes. Em primeiro lugar, do que tu falaste, dá para se depreender o quê? A advocacia não é uma carreira fácil. Segundo, a advocacia, ela é uma carreira em que tu tens um crescimento lento, mas tu tens que ter um crescimento consolidado. E o que tu tem que fazer para isso? Tu tem que te posicionar no mercado, né? Uma das coisas que tu falaste que eu acho que é muito importante é a produção de conteúdo. Hoje, os advogados, quem está atuando na advocacia, não se preocupam com isso, pelo que eu vejo, né? As pessoas se preocupam em fazer o trabalho, conduzir o seu processo, mas a produção de conteúdo ela é muito importante para que o advogado possa se tornar conhecido na área em que atua, né? E até eu gostaria de te perguntar, falando em redes sociais, nós temos aqui o nosso público, colegas que atuam na área, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Em termos de redes sociais, eu gostaria que tu comentasse aí qual é a rede social que o advogado que atua para pessoa física tem que trabalhar mais e o que atua para pessoa jurídica tem que trabalhar mais. Eu acho importante esse questionamento, até para colocar para o pessoal a diferença, né? Nós temos aí algo muito importante em relação ao seguinte, vamos falar um pouquinho de cada rede e um pouquinho de como atuar em cima delas. Hoje, uma das redes que o pessoal mais fala, né, e tu não pode ficar distante dela, é o Instagram. Nós temos aí muita gente, né, o Brasil ele vem crescendo vertiginosamente, ele vem se desenvolvendo vertiginosamente, então o Instagram é uma rede social que tu não pode ficar fora. Entretanto, ele é mais voltado, sim, para pessoas físicas. Agora, as pessoas que trabalham para pessoa jurídica me dizem, Gustavo, tu está dizendo que não vale a pena eu ter o Instagram. Não, eu não disse isso. Eu só disse que o enfoque é diferente. Para a pessoa física, quando tu põe, a pessoa física, ela tem muito mais o DNA do advogado, a cara do advogado, vamos dizer assim. Então, se eu sou um advogado, pessoa física, eu botar lá, por exemplo, é o Gustavo Rocha que está falando aquele tema. A pessoa vai associar ao Gustavo Rocha, e não ao Gustavo Rocha, por exemplo, advogados. Uhum. Entretanto, a pessoa jurídica é diferente. Ela não tem a noção de contratar uma pessoa, ela quer contratar uma banca. Então, ela quer contratar um ente jurídico, ela quer contratar, apesar de existir um nome que ela sabe, do seu fundador ou dos seus fundadores, ela quer contratar uma banca. Por isso que as postagens e o material que tu vai colocar, ele é muito mais institucionalizado nas redes de pessoa jurídica do que nas redes de pessoa física. Entretanto, não quer dizer que tu tenha que abrir mão do bom gosto na pessoa física, por exemplo. Entretanto, não quer dizer que tu tenha que abrir mão, por exemplo, de postagens com um linguajar mais simples quando tu trabalha para pessoa jurídica. Eu vejo, às vezes, alguns colegas que trabalham para pessoa jurídica fazer postagens que mereciam ser livros. E o que acontece? Ele até chama a atenção de alguns advogados de pessoa jurídica que ainda são old school, como a gente chama, ainda são velha escola, que olham isso e vão dizer, pô, legal, interessante, esse cara é técnico.
como se isso fosse aquele tesão coletivo, isso é técnico. Entretanto, isso não ajuda. Por quê? Porque a média, isso nós temos que analisar agora sociologia e geografia, que eu acho que quando a gente tira isso dos colégios é temerário. É muito importante. Nós temos que analisar na sociologia o que aconteceu com... E eu vou fazer um parênteses aqui. A Previdência é a maior prova disso. O que aconteceu com a nossa sociedade nos últimos anos, quando eu falo em décadas para trás? Ela veio evoluindo e nós começamos a nos tornar, nós, Brasil, nos tornar uma sociedade de pessoas mais velhas. E começamos a aumentar nossa expectativa de vida. O que todo mundo fala foi isso que quebrou a Previdência. Eu discordo, eu acho que o que quebrou a Previdência foi muita roubalheira e eu acho que a Previdência não está quebrada. Mas vamos entrar em outro mérito, que eu não vou discutir isso aqui. Vamos entrar em outro mérito. Na verdade, o que é um mérito sociológico é que, sim, nós temos uma expectativa de vida maior. Sim, nós temos pessoas aposentando mais cedo. Sim, isso também se refletiu dentro das empresas. Quando antes, há alguns anos, quando eu falo 10 anos atrás, um pouco mais talvez, nós tínhamos uma média de CEOs, de tomada de decisão, da faixa dos 50, caiu para 40 e hoje está na faixa dos 30. Hoje, uma empresa média já tem um CEO de 30 e poucos anos. Um CEO de 30 e poucos anos vê Instagram todos os dias. Um CEO de 30 e poucos anos vivencia as hashtags para buscar coisas nos grupos de compra e venda do Facebook. O que não quer dizer, pelo amor de Deus, que eu estou dizendo para vocês venderem serviço jurídico em grupo de Facebook. Não, não é isso. Né? Senão daqui a pouco eles pegam meias palavras do que eu digo e vão levar depois para fora dizendo que eu estou instigando coisas erradas. Não é verdade. Entretanto, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que se mudou a mentalidade. Mudou muito a mentalidade. E mudou muito a mentalidade de quem toma a decisão. Então, hoje, quando tu vem com aquele juridiquês muito forte, hoje, quando tu diz que tu é um advogado digital, como eu vejo alguns falarem aí, eu sou advogado focado no direito digital, mas tu vê as publicações dele, é tudo velha escola. Ele não fala a linguagem do público-alvo. Aí alguns que vão estar nos ouvindo, daqui a pouco vão fazer algum tipo de crítica, vão dizer assim, mas a OAB não permite. Alto lá. Vamos falar do que pode e o que não pode. Isso é muito importante. A OAB não veda conhecimento e nunca vedou. Nem o código anterior a 2015 vedava. E o de 2015 continua não vedando. E o que está para sair aí, que tá, as boas línguas dizem que daqui a pouco nós vamos ter algumas regulamentações novas, essas boas línguas também dizem o seguinte, o que eles vão regular é a forma, não é o conteúdo. O conteúdo, inclusive, não pode ser regulado por uma razão muito simples, porque ele vedaria a tua liberdade de expressão, o que nem a Constituição veda. Então vamos ser bem claro, tu pode falar a tua opinião, pode, às vezes não deve, tá? Mas pode. Tu pode colocar de forma, desde que seja de uma forma, vamos dizer assim, elegante, respeitosa e principalmente focado nos princípios de sobriedade, exaltando o princípio da marca jurídica, não denegrindo a profissão do advogado, tu pode falar sobre as questões jurídicas. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas querem enaltecer a si mesmas e não a tese. Elas querem enaltecer a si e não o que elas têm que colocar como conteúdo. Vamos pegar um exemplo prático. Rede social Instagram. Eu, Gustavo, desenvolvi uma tese sobre uma questão de pessoa física, por exemplo, direito de família. Eu vou lá e ganhei essa tese no Tribunal de Justiça. Olha que coisa legal. Eu tive uma tese diferente, um assunto diferente, eu vou lá e eu ganhei. Aí o que eu faço? Na minha inocência, não tão inocente, né? Mas na minha inocência, eu vou lá e digo, o escritório fulano de tal, venceu a tese agora tal, etc. Aí vai lá e vai ser notificado pela OAB. Óbvio. Por quê? Porque ele está fazendo propaganda e propaganda não pode. Mas, Gustavo, deveria. Não, não deveria. Porque quando eu digo que eu, escritório, estou falando disso, eu não estou falando em tese, eu estou falando que eu faço isso. Agora, tu imagina um cara que está começando e não conseguiu chegar no Tribunal de Justiça ainda. Ele nunca vai poder falar sobre isso. Como é que ele vai se posicionar no mercado? Lembrem-se, o código de ética ele serve para tentar igualar o pequeno, o médio e o grande. Então, quando o código de ética diz que tu não pode fazer propaganda, ele está te dizendo o seguinte, todo mundo tem que falar em tese, até o grande que já chegou no STF. Até o grande que tem vários cases inéditos no Tribunal de Justiça. Então, quando ele fala em tese, ele está te dizendo,
Todos somos iguais, pelo menos essa é a tese da lei. Por isso que se esse mesmo advogado que ganhou no tribunal, se ele colocar lá o destaque para a tese e não para ele, conforme tese julgada pelo Tribunal de Justiça que diz isso, poxa, se a pessoa se encaixa naquilo, ela vai procurar quem? Quem publicou aquilo. Então, nós não temos que enaltecer o nosso perfil, nós não temos que enaltecer, na verdade, o nosso escritório único e exclusivamente. Nós temos é que publicar materiais constantes, frequentes, sobre aquele assunto. Pessoa física, nesse exemplo, poderia ser pessoa jurídica. Eu poderia enaltecer, por exemplo, uma tese tributária, uma tese daqui a pouco trabalhista, que eu consegui uma vitória importante. Agora, e é um tema também que até comentava com o Maurício um pouco antes de entrar ao vivo, nós temos o tema do momento. O tema do momento se chama a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, na verdade, vamos falar o que aconteceu ontem à noite. Olha o que aconteceu ontem à noite. O que aconteceu ontem à noite foi muito interessante, porque nós tivemos uma decisão do Senado dizendo lá que o artigo tal dentro da lei estava excluído. O que aconteceu na maioria de grupos de juristas, né? Nós, advogados? Bom, entrou em vigor hoje, né? Entraria em vigor hoje. Aí começou a se publicar no Instagram, em tudo quanto é rede social, entra em vigor amanhã LGBT. Aí nisso, saiu duas questões. Veio algumas pessoas mais cautelosas e disseram o seguinte: olha, não é bem assim. Tem um tal artigo aí, 62 da Constituição Federal, que diz que parece que vai ter que entrar o presidente nessa jogada, e essa sanção aí, se não houver veto, que provavelmente não vai haver, mas se não houver veto, ainda tem uns 15 dias antes de entrar em vigor. Parece que é isso. Já tem uma outra turma que diz que não, que como houve a exclusão e não houve a alteração, e aí nós estamos pegando aquele pragmatismo da lei, não entra assim, vai entrar em vigor sim, de uma forma mais imediata. E tem uma terceira corrente que ainda diz que poderia, com essa exclusão, ter entrado em vigor dia 16, que era como falava a medida provisória. Gente, a bem da verdade, todos os advogados estão colocando lá e fazendo vídeo, e fazendo live, e fazendo breaking news, e fazendo isso, todo mundo falando o seguinte: quando é que entra em vigor? O que interessa isso para nós enquanto produto? O que interessa isso para nós enquanto marketing? Gente, o que importa enquanto marketing é que uma implantação de Lei Geral de Proteção de Dados leva de 8 meses a 1 ano. O que importa para nós enquanto marketing é que faz mais de 1 ano que essa lei foi promulgada lá atrás e que só estamos na vacatio legis. O que importa para nós é que se nós nunca falamos de LGPD e nós queremos aproveitar a crista da onda, o hype, o que importa para nós é que nós estamos atrasados. Então, se tu quer falar de Lei Geral de Proteção de Dados, não te preocupa com a promulgação de a lei. Te preocupa em produzir conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu escrevi um artigo, inclusive, que vai ser publicado amanhã sobre esse tema, numa revista especializada, e vou publicar também no meu site depois, falando o quê? Falando justamente o que eu falei para vocês agora em primeira mão, dando as teses e dizendo o seguinte: isso não interessa. O que interessa é o seguinte: tu quer saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vai atrás da informação do como implantar. Vai entender o que é um data mapping, vai entender qual é a figura do DPO, vai entender na prática que o teu escritório de advocacia também vai ter que se adequar, que é o que eu estou fazendo nos meus clientes há muitos meses. Se tu não fizer um trabalho de base, né, no teu escritório, se tu não fizer um trabalho de base para os teus clientes, não adianta tu falar que tu vende a ideia de LGPD, porque não vai vender. Tu não vai conseguir mostrar de uma forma objetiva e direta que tu trabalha com isso. Porque quando a gente sabe do conteúdo e a gente fala sobre o conteúdo, a gente não precisa, entre aspas, se vender. A gente precisa, na verdade, de forma efetiva, falar sobre aquele assunto. E isso vai ser a maior venda, vamos dizer assim, que tu pode fazer. Por isso que é importante, colega, que tu não te preocupe tanto, às vezes, com o hype do momento, com aquela coisa que está na crista da onda. O que tu tem que te preocupar com a crista da onda, eu acho isso sim relevante, é para falar assuntos que outros estão falando. Quer dizer, os meus clientes, por exemplo, previdenciários, eu disse para eles: gente, vocês têm que falar sobre auxílio emergencial, vocês têm que falar sobre planejamento previdenciário, vocês têm que falar sobre as questões
que o mercado está querendo ouvir, porque isso é relevante. Vocês criam um conteúdo que todo mundo quer ouvir. Isso vale a pena. Assim como os advogados empresariais hoje têm que falar do parcelamento, da questão dos impostos, tem que falar agora sobre a questão da reforma tributária que está para ser aprovada, porque isso não é futuro. Isso aí eles já estão nos conchavos para aprovar. Então nós temos que falar, na verdade, do que está acontecendo no nosso país, sim. Nós somos advogados e vocês não esqueçam o que estava na placa da faculdade de Direito. Era direito social. Lembre-se disso, vocês nunca estão desconectados da realidade. Nunca podem estar desconectados da realidade social em que nós vivenciamos. Então, se vocês querem atuar em determinadas questões física ou jurídica, vocês têm que atuar de uma maneira muito plena. Mas vamos voltar para a rede social, para não esquecer o foco. Instagram, posso atuar então como pessoa física ou pessoa jurídica? Sim, com visões diferentes. O que tu tem que tomar muito cuidado em qualquer rede social? Eu vou começar pelo Instagram. OAB tem que estar em tudo, inclusive em todas as postagens. Por quê? Porque aquela postagem pode ser compartilhada. Daqui a pouco ela vai ser vista num perfil de outra pessoa lá no fundo. E se tu não botou a OAB ou no teu nome, ou tu não botou a OAB na postagem, é uma infração ética. Então bota a tua OAB na tua bio, né? Bota a OAB na bio. Lá no Linktree, daqui a pouco tu vai fazer para poder botar para outros canais que tu esteja conectado. Alguns me perguntam isso. O Linktree é marqueteiro? Não, ele é meramente um canal de link. Ele não é um problema. O problema, às vezes, é o que tu coloca lá. É que nem fazer vídeo no YouTube. Tem vedação ética fazer vídeo no YouTube? Não, não tem. Inclusive, eu acho altamente recomendável. Entretanto, dependendo da forma que tu faz o teu vídeo, do tipo, eu vejo pessoas que abrem o vídeo dizendo, curte o meu canal. Tu não é blogueiro. Tu não pode fazer isso. Outras pessoas que fazem, Gustavo, eu vou criar um canal de direito marítimo e vou chamar o canal As Marés do Direito. Não pode, é nome fantasia. Tu tem que criar um canal com o nome do teu escritório ou com o teu nome enquanto advogado singular. Tu não pode criar canais, ou não deve criar canais, que tenham conotação de produtos, ou seja, conotação para o público-alvo fim, com nome fantasia. Gustavo, então como é que eu posso ter um canal, por exemplo, sobre assuntos jurídicos? Opa, é diferente. Se eu quero montar um canal de assuntos meramente jurídicos, para descomplicar o direito, para fazer coisas desse nível, não há vedação ética. Por quê? Porque eu estou falando para os advogados. A questão é quem é o público-alvo. Se o teu público-alvo for atingir a população, tu deve falar de forma institucional enquanto escritório ou enquanto pessoa física. E não esqueçam das vedações da pessoa, né, da constituição do advogado. Tu pode te associar, então eu não posso falar de advogados associados se eu sou um advogado singular. Eu não posso vender a ideia de uma sociedade se eu não sou uma sociedade. E por aí afora. Mas não vamos entrar nisso, vamos entrar nas redes. Outra rede que é muito relevante é a rede que nós estamos falando, que é o Facebook. Não dá para dizer que ela é uma rede irrelevante. Ela perdeu espaço para o Instagram? Sim, perdeu. Mas ela vem ainda se consolidando como uma rede forte. E o Instagram fez o Zuckerberg, como dono do Facebook, como dono do Instagram e como dono do WhatsApp, ele fez uma jogada sensacional. Ele está promovendo entre as redes dele uma total integração. Caso vocês não saibam, hoje eu posso botar o meu WhatsApp lá no Facebook e posso conectar ele também à minha rede do Instagram. Tudo conectado, tudo interligado, tudo funcionando de forma plena. Por quê? Porque é tudo o mesmo dono, ele tem o mesmo banco de dados. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que aprender. Ele vai cada vez mais interligar. Ele tentou, inclusive, ele está tentando, isso eu vou dizer para vocês aqui, porque a gente está percebendo esses movimentos, ele está tentando, inclusive, dar mais força para o chat do Facebook, porque ele comprou o WhatsApp. Ele quer ver como é que ele monetiza isso. Então, ele quer transformar o teu banco de dados do WhatsApp, que são os teus amigos, que é o teu banco de dados, no chat do Facebook. E ele vem pedindo autorização disso sistematicamente. A questão é que ele não percebeu ainda, principalmente no Brasil, porque fora do Brasil o WhatsApp não é tão forte, tá? O WhatsApp é muito forte no Brasil. Fora do Brasil tem outras redes que são muito mais fortes. Inclusive redes aqui que são fraquíssimas, como, por exemplo, a própria rede particular da Apple, né?
Então, o FaceTime, por exemplo, ou o SMS, né, da própria Apple, que é exclusivo deles, para quem tem um celular da Apple, no Brasil ele é fraco, mas nos Estados Unidos ele é gigante. Então, depende de onde tu tá. Aqui no Brasil o WhatsApp é gigante, fora daqui o Telegram é mais forte. Então, nós temos que ter essa premissa. Nós temos que entender, tu tem um canal no Telegram, por exemplo, de conteúdo, não está errado. Apesar que o teu público-alvo vai ser muito mais ligado a empresas de engenharia, tecnologia. Agora, se tu é um advogado que trabalha para empresa de engenharia, trabalha para empresa de tecnologia, acorda, meu amigo. Ele não quer saber de grupinho no WhatsApp, ele quer grupo no Telegram. Porque ele está acostumado que é lá que rola os bate-papos técnicos. Então, tu ter um grupo de advogados ou de informativo no Telegram para esse público-alvo é extremamente relevante. Agora, tu ter ele para a pessoa física, por exemplo, previdenciário, não acho relevante. Nós temos que pensar quem é o público-alvo e construir conteúdo para este público-alvo. O que nos remete ao seguinte, o Facebook tem duas formas. Tem a forma pessoa física, né, que é o teu perfil, e tem a forma do teu escritório ou da tua pessoa jurídica, que é a página. Vale a pena, então, um advogado singular ter página? Sim, vale. Tu é um advogado, né, que foi o que o Maurício me perguntou, um advogado iniciante, abri meu escritório agora, estou começando a advocacia. Gustavo, eu tenho meu perfil do Facebook, já tenho vários amigos. Vale a pena montar uma página? Vale. Por quê? Porque o perfil do Facebook não vai te dar quase nada de integrações. E a página vai. A página vai permitir que um cliente teu ou um amigo teu entre na página, aperte um botão e fale contigo direto pelo WhatsApp, sem nem ter aberto o WhatsApp. A página vai permitir várias integrações e o chat que o Facebook utiliza lá na página já está totalmente profissional e é o que ele está tentando profissionalizar na pessoa física. Então, essas integrações que estão para vir, o Facebook, o WhatsApp agora, não sei se vocês viram, mas vou dar essa notícia talvez em primeira mão para muitos, o WhatsApp quer acabar de vez com o Snapchat, né? Ele já criou o Reels para acabar com aquelas publicações lá do Snapchat, ele criou agora a mensagem que se autodestrói. Pensem como isso é relevante para nós, advogados, em termos de Lei Geral de Proteção de Dados. Vai existir mensagens que se autodestrói. Tu imagina só se eu processo o cara lá do Facebook, que é o dono do WhatsApp, e ele consegue me resgatar uma mensagem por uma prova judicial que foi excluída. Ou tu já imaginou eu utilizar um aplicativo como o My Original, por exemplo, que é uma extensão do Google Chrome, que eu posso fazer a validação com validade de tabelionato, sábado, domingo e feriado, via blockchain, no WhatsApp Web, de uma prova que pode ser destruída dias depois. Gente, a tecnologia não está aí para brincadeira. E nós, enquanto advogados, temos que ter noção dessa tecnologia, porque isso é marketing. Não adianta eu falar com o meu cliente na maneira tradicional. O que eu sei fazer, Gustavo, é inventário. O que eu sei fazer foi direito de família, eu me especializei nisso. Tá, mas se tu não está lendo sobre constelações, se tu não sabe o que é direito sistêmico, e tu não entendeu que o direito de família hoje é multidisciplinar, tu não está mais atuando no direito de família. Se tu não entende que o direito tributário hoje, tu tem que estar estudando a reforma tributária, porque as empresas estão estudando a reforma tributária. Elas querem debater isso dentro dos canais de comunicação dela. Elas não querem depois que foi aprovado, porque depois que foi aprovado eles estão careca de saber. Eles têm grupos de estudo e, aliás, eles têm empresas que fazem mapeamento legislativo conforme as teses de interesse deles. E digo para vocês que trabalham para a empresa, isso não é novo. Eu vejo isso há mais de 10 anos. Então, assim, se tu quer trabalhar com marketing e quer ter efetividade no teu trabalho de marketing, não adianta vir pegar aqueles cursinhos de rede social sobre leads, captação de conteúdo. Tu tem que entender onde é que o teu público-alvo está. Lembra aquelas brincadeiras que aconteciam quando um time ou outro aí perde e acontece? Onde é que está o fulano? Onde é que ele come? Onde é que ele se alimenta? Porque as pessoas somem, né? Então, o que acontece na prática é que nós, advogados, temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que entender onde é que o nosso cliente vai buscar a informação. Adianta eu fazer uma live às 10 da noite, por exemplo, talvez o meu cliente não assista, mas deixa eu contar para vocês. Existe um público-alvo aí, podem procurar, vou fazer propaganda de graça aí pro Dirceu, o Madrugadão LGPD. As lives deles começam 11 da noite e meia-noite e são lotadas. Por quê? Porque a gurizada boa do LGPD tá lá.
Então, assim, nós temos que entender que tem público-alvo para tudo, inclusive na madrugada. Entretanto, nós temos que entender o que esse público representa para nós. Eu que me interesso pelo assunto, até posso assistir as lives deles, porque me interessa. E sei que estou falando com pessoas gabaritadas, porque eles vão lá falar de forma descontraída e até jocosa, às vezes, assuntos sérios. Entretanto, eu participo de outros grupos sobre o mesmo tema, muito mais sérios, durante o dia. Até porque eu tenho criança pequena em casa e não posso passar as madrugadas assistindo live. Mas tem assim, nós temos que acordar para a realidade do público-alvo. O que eu produzo é interessante para o meu público-alvo, ele pode achar aquilo para ver que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto? Talvez sim, talvez não. E nas redes sociais, falei então Facebook, falei Instagram, pincelei YouTube. Gente, YouTube é extremamente relevante para dois aspectos. Para live, para produzir conteúdo instantâneo, inclusive drops, inclusive dicas. Né? Vou fazer uma dica agora, Gustavo, rapidinha sobre tal tema. Não tem problema nenhum. Inclusive, algo que nós aqui, eu e o Maurício, queremos convidar vocês, eu vou dar já, deixa aqui, Maurício, para a Comissão de Tecnologia, que a gente falou antes, né? Nós criamos a Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, o chamado DROPS CDTI, né? Que é o DROP da Comissão de Tecnologia e Inovação. Tem sido um sucesso. Por quê? Porque nós não passamos de 1 minuto e meio para falar de assuntos extremamente relevantes. Nós estamos ensinando ali o advogado a usar o plantão do judiciário em 1 minuto e meio. Nós já ensinamos o advogado a falar sobre outras questões ali que foram gravadas. Eu vou publicar agora, segunda-feira, né, sobre sandbox regulatório. Se tu nunca ouviu sobre sandbox regulatório, vai ouvir lá no canal do YouTube, que eu vou falar nisso em 1 minuto e meio. É um desafio, eu gravei umas 4, 5 vezes para ficar dentro de 1 minuto e meio, que é difícil. E mais, nós precisamos produzir conteúdo relevante em tempos curtos, porque antes as pessoas já não gostavam de ler. Agora, se o vídeo é muito longo, elas não querem assistir. Então, assim... Né? Oi? Só para... Desculpe te interromper ali, mas já que tu tocaste no assunto, eu queria convidar os colegas aqui que estão presentes na live, se quiserem fazer parte, a gente pode constituir uma comissão, né, de direito... direito digital aí, como é que é o nome da comissão mesmo, Gustavo? Ela é a Comissão de Tecnologia e Inovação. Tecnologia e inovação. Se algum colega tiver interesse em constituir essa comissão aqui na nossa subseção, o Gustavo se dispôs aí a dar todo o auxílio, né, e para orientar, e inclusive para a gente, porque seria um caminho importante para a gente desenvolver esse tema na nossa subseção, e se tivermos uma constituição de uma comissão aqui, com certeza vai facilitar o desenvolvimento do tema aqui na nossa cidade. Então fica aqui o convite, depois eu vou postar no grupo do WhatsApp aí da subseção, e se alguém tiver interesse aqui, que estiver assistindo a live, aí pode nos contatar aí, que a gente vai auxiliar. Tanto a ti quanto a mim, diretamente, a comissão da OAB diretamente nas suas redes sociais, sou eu que administro, eu vou receber aquilo ali, nós vamos repassar, porque a ideia, para quem quer montar isso na sua subseção, é justamente ter um braço, né, daquilo que nós já temos por aqui, né, daquilo que já existe. Temos uma interessada aqui, a doutora Paula, ótimo, que é a nossa delegada da ESA aí. Não, ótimo, porque vocês vão estar a par de assuntos que às vezes a gente discute aqui toda hora, todo instante, né? Eu mesmo posto muita coisa nos nossos grupos aqui de tecnologia da comissão, e outros colegas também estão sempre alimentando com muita informação relevante, e que a gente não consegue espraiar, né, em tempo real, ou às vezes chegar muito longe, né? Então, se tu tem colegas para replicar esse conteúdo, pessoas interessadas em fazer isso, a gente só tem a somar, gente, porque não esqueçam de uma coisa, que eu não canso de repetir, que vários outros também repetem por aí: a OAB somos nós. A OAB não são as pessoas, não é o presidente, não é... Isso são figuras temporárias, e que não são cargos, são encargos, nós não ganhamos um centavo para estar lá, nós estamos dispondo do nosso tempo e do nosso conhecimento em prol da classe, porque acreditamos, isso é muito importante, isso eu vejo na OAB, é por isso que eu defendo, nós acreditamos que a OAB pode ser mais, nós acreditamos que a advocacia pode se valorizar e ser maior, e é por isso que nós estamos doando o nosso tempo e doando o nosso conhecimento aqui, né? Porque todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, e não é da OAB que a gente se sustenta. Então tenham muito claro isso, tá? Então quanto mais gente vier somar, melhor ainda,
Quanto mais formos, melhores seremos. Então, como a gente está indo também para o final aqui, né, Maurício? Já estamos aí com mais de 50 minutos. Eu vou encaminhar, então, alguns assuntos para a gente poder fazer um fechamento para o pessoal. Mas fica a dica, né? Quem quiser, de qualquer subseção do Estado aí, inclusive fora do Estado, se quiser fazer parte como convidado, ou quiser ser ouvinte, fica à vontade. Nós somos muito receptivos aqui e queremos realmente trocar experiências. É bem produtivo. Inclusive de outros estados que tiverem comissão, quiserem fazer troca de experiência, estamos abertos. Pois bem, falava aqui sobre o YouTube, e é muito importante que vocês tenham uma noção clara, tá, de botar dicas, de botar coisas rápidas, de botar, não aulas lá dentro, tu até pode botar, eu acho que mesclar conteúdo mais denso com menos denso é legal, mas separa isso lá em lugares, né? Separa isso em playlists, que a gente chama, de classificação diferente, porque isso vai somar conteúdo para vocês também. E não esqueçam do seguinte, o YouTube é permanente. Eu botei um vídeo lá, ele vai ser indexado pelo Google o resto da vida. Então, hoje, eu não sei se vocês conhecem esse recurso, mas hoje o YouTube transcreve, em tempo real tudo que nós fizemos. Quer dizer, toda essa live aqui, quando ela for colocada no YouTube, por exemplo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser transcrita, palavra por palavra, porque o Google já indexa isso lá no que ele está fazendo. É automático. Então, nós temos hoje como produzir um conteúdo relevante, inclusive para o YouTube, sem se preocupar muito. Por que eu digo sem se preocupar muito? Porque eu vejo gente, às vezes, preocupada, se eu não tiver um monte de livro atrás, se eu não tiver... Gente, a pandemia nos mostrou que não é isso que importa. A pandemia nos mostrou com muita clareza que o que importa é o conteúdo. Que se eu fosse interrompido aqui pela minha filha e botasse ela no colo, como já me aconteceu em várias reuniões de trabalho, é legal, é divertido. Tá todo mundo lá do outro escritório abanando para minha filha e ela abanando daqui. Quer dizer, tu não tá perdendo o cliente por causa disso. É aquela situação. Isso faz parte, todo mundo sabe que nós estamos em home office. O que importa é que eu não estou deixando de atender nem a minha família e nem o conteúdo. E é importante que vocês que estão aí na ponta entendam isso. Não esperem o ótimo, façam o bom, mas façam. Saiam da teoria. Escutem uma live como essa e digam, bom, amanhã se eu não tenho Instagram, eu vou fazer. Gustavo, eu tenho Instagram, o que eu posso fazer? O que é esse Linktree aí que tu falou que eu não sei? Pesquisa. Quer que eu diga o que é? Vai lá, me procura, eu vou te dizer onde é que tu acha. Quer entender melhor sobre o YouTube? Tem muitos vídeos falando sobre isso. Mas dá para ter algumas dicas? Dá. Então, assim, quero produzir conteúdo. O que eu tenho que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado que tem que ter OAB. Tem que tomar cuidado para não ficar te vendendo, mas vender a ideia do conteúdo, falar com autoridade sobre aquele conteúdo. Tá? Isso é muito relevante. E, principalmente, usar e abusar da periodicidade e da constância. Porque o que eu mais vejo, gente, é o mais comum. É as pessoas terem aquele fogo de palha, né? É a paixão e não o amor, como bem conceituava. Isso, olha, eu já li livros, eu tinha Erich Fromm, já que nós estamos no dia do psicólogo, vamos falar sobre isso. Erich Fromm, que é um psicanalista fantástico, que falava sobre amor, tem um livro fantástico chamado A Arte de Amar, escrito em 1950 e pouquinhos. Ele já falava sobre essa diferenciação entre paixão e amor. E vamos colocar aqui de uma maneira simplista. Paixão é o fogo de palha, é aquilo que tu te emociona sem conteúdo. O amor é aquilo que, apesar do conteúdo, tu ainda continua vendo encantamento. E é por isso que às vezes as relações duram e às vezes as relações não duram. Porque elas podem ou não ter conteúdo. Tem uma frase muito legal, acho que até para o encerramento ela se torna divertida para isso, e ela serve para o marketing, que é o seguinte, né? Se tu quiser ter 50 anos de casados, além de muita paciência, tu tem que aprender que tu vai ter que conversar em muito. Então, se tu vai ter que conversar em muito, entenda, com o teu cliente é a mesma realidade. Tu quer manter uma relação duradoura com o teu cliente? Escuta o teu cliente. Cria canais de atendimento. Eu vejo o pessoal às vezes falar marketing e pensa, marketing é só conquistar o cliente. Essa é uma das facetas do marketing. Outra faceta muito importante é cativar o cliente atual. Outra faceta muito importante é conquistar o cliente que já foi teu cliente em outros tipos de demanda para demandas novas. É tu fazer uma parceria, por exemplo, lá com o Maurício na área tributária,
porque tu não faz o direito tributário, e tu poder oferecer para o teu cliente que já foi teu cliente em outras áreas. Isto também é marketing. Da mesma forma que tu criar um bom canal de atendimento, da mesma forma que tu ter um canal de reclamações, onde a pessoa possa conversar contigo sobre o que ela não está gostando. E não aquela história, que cliente chato, só fica reclamando. Não, quando o cliente reclama, isso é ouro, porque ainda é uma pessoa que acredita em ti. Porque quando ele não reclamar, ele vai embora, ele vai procurar outro. Nós somos 1,3 milhões de advogados no Brasil. Com certeza vai ter outro que atender. Gustavo, é por isso que é o problema, porque tem muito. Não. Desse 1,3, eu não sei quantos, mas não é a maioria que é boa. A grande verdade é por isso que tem muito querendo ir para concurso, é por isso que tem muito que depois de 5 anos, que essa é uma linha de corte bem interessante. Se tu sobreviveu a 5 anos de advocacia, te considero vitorioso. Tu tem grande chance de continuar na advocacia. A grande maioria não sobrevive a 5 anos como empreendedor na advocacia. A grande maioria morre entre 3 e 5 anos de advogado. Por isso, meu caro, se tu quer sobreviver da advocacia, que é uma profissão extremamente rentável, é uma profissão que está se reinventando ao longo do tempo, conforme a sociedade se reinventa. Está aí a LGPD para fazer prova disso. Está aí o direito digital para fazer prova disso. Está aí inúmeras outras teses, como eu falei antes, direito sistêmico, e outras questões no próprio direito que vem se reinventando. Tudo isso é marketing. Agora, se tu acha que tu vai ficar na velha escola, sentadinho, atrás de uma mesa, e o cliente vai vir até ti, sim, tu vai quebrar. Não tenha dúvida. Não tem mais como sobreviver na advocacia nesse formato. Nós temos que nos posicionarmos enquanto advogados, nós temos que produzir conteúdo relevante e público-alvo. Um outro ponto que eu não comentei e não quero deixar a live sem falar sobre isso é o LinkedIn. Tá? E o LinkedIn é uma rede social extremamente ativa, é uma rede social extremamente interativa, inclusive. E eu diria para vocês, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, vão para o LinkedIn. E o mais importante do LinkedIn é tu ter o teu perfil enquanto pessoa, mais até do que o teu próprio escritório. Façam o perfil do escritório. E outra questão importante, eu estou vendo os minutos ali acabar e fico apavorado. Outra questão importante, convidem, não obriguem, convidem os colaboradores do teu escritório a curtirem as tuas redes, a curtirem as tuas postagens. Façam uma campanha e divulguem no WhatsApp. Existem um WhatsApp com todos os colaboradores e tu não põe lá dentro o que tu divulga nas redes sociais. Compartilha o que tu faz nas redes sociais com a tua equipe. É extremamente relevante que as pessoas possam curtir as tuas redes sociais. Por quê? Porque se ela não te dá um joinha, né, se ela não curte nem o que o próprio escritório produz, o que ela está fazendo lá dentro? O que ela acredita disso? Eu só sou contra aqueles escritórios que botam isso como meta. Não, tu tem que compartilhar. Tu não pode obrigar ninguém a nada. Se ela não faz, é porque ela não quer. Só que se ela quer ou se ela não quer, veja o que ela está fazendo. Ou seja, observa o que os colaboradores estão fazendo nas redes sociais. Porque daqui a pouco, a gente já viu inúmeros casos, né, de pessoas demitidas por falarem mal da própria empresa, mas não é só isso. Observa o que eles estão falando para ver, inclusive, se eles não estão captando para o concorrente. Porque eu já vi isso acontecer. E aí eu deixo o Maurício falar um pouco também, senão só eu que não cala a boca aqui. Eu digo, eu te interrompo o mínimo possível, porque o conteúdo que tu passa é muito importante, muito denso. Gustavo, um ponto que é muito importante aí que tu destacaste é que nós temos que, primeiramente, pensar em manter e fidelizar os clientes que nós temos, para depois pensar em captar mais clientes. Então, isso Perfeito. É muito importante. E não excludente, né? Exatamente. Eu queria agradecer a presença dos colegas que estão acompanhando essa live. Nós temos aí com a doutora Kátia Colombo, né, da subseção de Carlos Barbosa Garibaldi. Nós temos o doutor Evaldo Kivel, presidente da OAB de São Sebastião do Caí. Temos inúmeros outros colegas, inclusive de outras cidades, né, a doutora Paula Teixeira, nossa delegada da ESA, os membros da diretoria. Então, quero agradecer a presença de todos e quero destacar aqui que é sempre um prazer te ouvir, Gustavo. Tu tem muito conhecimento, tu é uma das referências na área de gestão e é um prazer te receber aqui mais uma vez na nossa subseção.
Espero que essa seja mais uma de muitas que nós possamos fazer e que a próxima aí, né, Gustavo, nós possamos aí fazer presencialmente aí e te brindar aí com um jantar aí tipicamente italiano aí, possamos tomar um bom vinho aí. É um prazer, eu já tive essa oportunidade antes na Serra, em algumas cidades aí que eu pude estar presencialmente, Garibaldi foi uma, estive presencialmente também em Caxias, Bento e outras, e é sempre um prazer, realmente, gosto muito. Tive vários clientes da região também, escritórios, que eu conheço, departamentos jurídicos de empresa. Realmente é um prazer e um lugar que eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande. Agradeço de coração o convite, me coloco sempre à disposição de vocês, de todos que estão nos assistindo. Falar dentro da OAB, para mim, é um prazer, realmente é algo que eu levo no coração, né? Me coloco sempre à disposição por esse motivo e tenho feito inúmeras lives com as OABs por esse motivo também. Até porque quanto mais a gente conseguir sensibilizar os nossos colegas advogados a se valorizarem enquanto profissionais, a encontrarem o marketing de uma forma ética e principalmente produzirem conteúdo de qualidade para que a população seja bem informada, que ela é tão carente disso. Nós temos uma população que já sofre com tantas mazelas e a carência de informação é mais uma delas. E infelizmente, por carência de informação, hoje nós temos inúmeros golpes que as pessoas continuam caindo em golpes banais, né? Golpes de WhatsApp, golpes de clonagem e tudo mais, são golpes muito, eu diria, estúpidos até, da forma como são aplicados, porque são grotescos, são com erros de português, são feitos de maneira assim, que se tu pensar um pouquinho, tu não cairia. Mas assim, ó, cada vez mais eles estão fazendo. Cada vez mais tu tem que te antenar para não cair. Né? Eu mesmo recebo muito e-mail que eu vejo que é golpe, aí eu vou lá, dou uma analisada e eu digo, pô, mas esse aqui tá bem feito. Esse aqui muita gente vai cair. Porque é difícil, gente. No mundo que nós vivemos, em que as pessoas não querem parar alguns segundos ou minutos para ler ou para analisar, as pessoas querem fazer tudo a toque de caixa, eu ouso dizer para vocês que o que vai distinguir vocês na advocacia 5.0, que é aquilo que eu tenho falado, que são as pessoas, que é tema aí para uma outra live, mas assim, o que vai distinguir vocês, além de foco nas pessoas, é o pensar. E o pensar, inclusive, nas mínimas coisas. É isso aí. Mas muito obrigado. O teu contato aí, se tu quiseres deixar aí, fica à vontade. Claro, gente, para quem quiser entrar em contato, é um prazer, entra em gustavorocha.com, só isso, não tem o BR, tá? gustavorocha.com, lá tem todos os meus dados, tem meu celular, tem meu e-mail está em todas as redes sociais, é o mesmo, gustavorocha.com. Podem me comunicar por rede social, podem conversar pelo WhatsApp, sempre só se apresentem, tá? Porque eu não tenho bola de cristal, as pessoas às vezes começam a falar comigo um monte de coisa, e a primeira pergunta que eu faço, olha, qual é o teu nome? Se apresentem, porque realmente eu não tenho bolinha de cristal, mas tirando isso, vai ser um prazer atender vocês e poder, naquilo que eu puder colaborar, eu vou colaborar com certeza. É isso aí. Então, tá, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer aí te receber. A Kátia já deixando a divulgação aí. Isso, exatamente. É isso aí. Vamos lá, ó. Tem outro evento para acompanharmos aí. Agora em outubro, agora. É isso aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer mais uma vez te receber e até uma próxima. Com certeza. Obrigado, gente. Tudo de bom. Grande abraço. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.